Como era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Bom, pastor, eu cheguei na igreja muito cedo, muito nova, ainda criança. Depois eu vim para o Ministério Mudança de Vida. E assim, fui aprendendo conforme essa fé determinada que o nosso ministério ensina, nossa liderança ensina. E foi passando o tempo, conheci o meu esposo na empresa a qual eu fui trabalhar. E foi assim, aí de lá para cá, nunca me desviei, sempre na presença de Deus, me tornei obreira, ainda cedo também, e de lá para cá só vitória. Gente, em todos os projetos, já tem cerca de 12 anos que eu entro nesse propósito maravilhoso da campanha, do Ministério, do Projeto de Conquistas, e de lá para cá só tem acontecido assim, só vitória mesmo. A vida do senhor como era? Era uma vida totalmente destruída, de drogas, briga em casa, pai batendo em mãe, pai batendo em irmão, totalmente destruída. Bebida, drogas entre eu e meu irmão, pai na bebida, minha mãe sofrendo, minha mãe apanhava. Era totalmente destruída. Tudo que tinha numa casa, o inferno era em casa. Todo mundo brigava, um batia no outro. A vizinhança, chegava a polícia no bairro, todo mundo sabia que já ia na minha casa. Era tudo destruído em casa. A senhora conheceu ele nessa situação. E a partir do momento que a senhora conheceu ele, quais foram as mudanças na vida dele? Olha, pastor, que nem como eu falei, eu fui para a empresa, eu conheci ele, eu entrei lá como funcionária. Essa empresa a qual eu conheci ele era a empresa da família, né? Entrei lá como telefonista e firme na igreja como sempre, e ele desse jeito, a família bem dessa forma. E ele falava comigo, me cantava e tal, e só que como a gente aprendeu, devia ter uns 18 anos, né, e não tinha namorado ainda, estava esperando em Deus, e ele, um rapaz bonito, só que com a vida toda torta, tinha tudo para me contagiar, tinha tudo para me levar para o mundo, né, porque ele me cantava, falava, e eu sempre firme, falava assim, olha, você tem que ir para a igreja, eu falava para ele. Se você ir para a igreja, ainda eu brincava, se você ir para a igreja, a gente senta e conversa. Mas assim, nem imaginava, e fui sentindo que havia uma responsabilidade em ganhar essa alma. A primeiro momento, sempre buscando em trazê-lo para a igreja. Como uma pessoa em vê-lo nessa situação de drogas, um rapaz jovem e vivendo numa situação de drogas, eu via que aquilo não era o meu mundo. E eu não queria isso para ele, a gente aprende aqui a salvar almas. Então eu comecei a trazê-lo para a igreja, ele começou a vir. Assim, e ele começou a vir. Eu comecei a ver mudança, ele participou de um jejum de 24 horas na época. Eu senti que a partir daquele momento ele não colocou cigarro na boca, ele vivia assim. O último cigarro que ele colocou na boca foi na porta da igreja, antes de entrar na igreja. E a partir daquele momento eu lembro que ele sentou do meu lado, ele chorou feito uma criança e ali aconteceu uma mudança muito grande. Mas nem assim a gente ainda não se envolvia, a gente aprendeu que na igreja viver em santidade, é tudo diferente. O namoro cristão, o namoro do nosso ministério é diferente. E quando eu percebi, ele se batizou, quando ele veio mesmo para Jesus de verdade, ele se tornou obreiro, aí nosso namoro foi consagrado no altar, foi tudo assim de uma forma muito bonita, aquilo que eu aprendi foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Ele veio para a igreja já com o interesse de contagiar a senhora. A gente até brinca, ele me conta, ele fala assim que era para ele ter me contagiado, era para mim ter saído da igreja. E, na verdade, se eu não tivesse ficado firme, se eu não tivesse usado isso que a gente aprende, isso teria acontecido como acontece, como a gente vê isso acontecendo aí com muitos jovens. E, na verdade, eu permaneci firme, porque eu sabia que tinha um propósito na minha vida. E a minha vida era na presença de Deus. Então havia um ensinamento e havia algo que eu tinha em mente. E aquilo eu permaneci. Mas, na verdade, a gente sabe que no mundo espiritual o diabo queria me levar também para aquele mundo. E ele veio para a igreja, então tudo era para ter sido contagiado. E graças a Deus eu contagiei, hoje a gente está aí. Por intermédio desta obediência, do temor, por intermédio do esforço, quais foram as conquistas na vida de vocês? Olha, pastor, esse ano faz 6 anos que nós somos casados. A gente tem uma filha de 3 anos e foi tudo acontecendo ao devido tempo. Eu fiquei 4 anos morando no fundo da casa da minha sogra e não tinha como a gente conquistar a nossa casa, mas eu também não aceitava aquela situação. Então, eu determinando, quantas vezes a gente desenhava a planta da nossa casa, trazia para orar, passava no altar orando. Então foram 4 anos orando para ter a nossa casa própria,
porque no momento era impossível, ainda que Deus tem nos abençoava a cada ano, mas a casa própria ainda não tinha acontecido. Então a gente teve, foi um esforço muito grande em orações, em projetos, em propósitos, todos os propósitos a gente colocava, a firma estava crescendo, só que estava em momentos de crescimento, foi nos dado também na empresa um departamento para a gente gerenciar, onde éramos funcionários. Meu cunhado, que é o dono da empresa, nos deu um departamento para gerenciar, para cuidar, aquele departamento é nosso. Então, tudo foi assim, a gente estava crescendo. De lá para cá foi só assim, degrau, subindo devagarzinho. E hoje, a primeira conquista foi a gente poder gerenciar esse departamento e poder daí tirar, não sermos mais funcionários. Podemos ter nós temos os nossos funcionários, os nossos técnicos. Então, passamos o quê? De funcionários para a gente tem empresários ali, né? E depois veio a nossa casa. Depois de 4 anos orando, como eu falei, Deus criou um meio, criou uma forma, não tínhamos condições, era impossível aos olhos humanos eu ter a minha casa, e hoje eu conquistei a minha casa própria, é minha. Eu falo que a gente é novo, a gente já tem a nossa casa, e não para por aí, porque a gente conquistou a casa. Né? E o que aconteceu? A nossa casa era assim, crua. Quem conhece os financiamentos é a casa crua, né? Pegou no terreno. Peguei ali o terreno. O terreno a gente conseguiu comprar. Depois de um ano que a gente casou, a gente já tinha o nosso terreno. Começou aí, a gente já tinha o nosso terreno, só que precisava construir. E não tinha condições alguma para fazer aquela construção. Só que assim, eu passava em frente de casas prontas e nós determinávamos. Então, tipo assim, esse tempo foi um tempo de fé, de usar a fé. Todos os projetos a gente determinava, e eu sempre imaginava o pastor, o bispo, no momento das pregações, quantas vezes foram faladas, fecha o olho, determina a sua casa própria, o teu sonho, a gente junto. Quando eles pegamos nas mãos, seguramos uma mão do outro e imaginava a nossa casa. E hoje eu posso falar com toda a felicidade do mundo. Eu peguei a minha casa, a gente recebeu a nossa casa no começo do ano passado, e estava assim, linda. A gente conseguiu também, porque pela Caixa os valores são muito baixos de piso, tudo, a gente colocou tudo do melhor, do nosso gosto, tudo. A gente já estava gastando para melhorar, porque a gente não queria também a casa inferior, a gente queria do nosso sonho, então tinha que ser, e a gente enfiou a cara na fé, na certeza. A gente conseguiu fazer dentro da nossa casa, ficou do jeito que a gente sonhou, um piso melhor, azulejos do banheiro melhor, ali tudo o jeito que a gente queria, os detalhes melhores. E quando foi para ficar pronta, já fazia 4 anos que a gente já estava casado, os meus móveis eram móveis do casamento. E ali a gente já tinha gastado um valor alto ali para poder, na diferença do material. E a gente falou assim, eu queria meus móveis novos, mas hoje em dia comprar móveis novos, já tinha gastado, não era fácil. E Deus foi nos surpreendendo. A cada etapa, Deus nos surpreendeu. Quando estava quase para a gente mudar, meu cunhado estava numa convenção em Fortaleza, ele ligou para a gente e falou, acabei de ganhar, é um valor muito significativo. Estou dando para vocês comprar imóveis. Era um cartão presente. Para quem já passou humilhação em Casas Bahia, em determinadas lojas, sabe o que é? Não passar por aprovação, não receber uma aprovação de um gerente, você sair de lá frustrado, como eu já passei por isso, ele já passou por isso. A gente chegou com um cartão presente, com um valor significativo. Nós não fomos nem atendidos pelo vendedor, nós fomos atendidos pelo gerente da loja. Compramos tudo à vista, ali foi um preço, compramos tudo. Eu entrei na minha casa com o jeito que eu queria, com os móveis que eu queria, e até falo, eu vou falar de um detalhe, porque mulher leva detalhe. Eu engrandeci tanto o nome do Senhor nesse detalhe, que eu queria, quando o pastor falava, fecha o olho, imagina aqueles móveis, eu lembro que eu imaginava aquela geladeira, aquela prata, e quando a gente foi comprar, era quase R$1.000 mais caro, o mesmo modelo. E quando a gente foi ver, eu falei, não, deixa, vamos comprar a branca mesmo, a gente compra um outro móvel, né? E só que Deus sabia que tinha o meu sonho, não era aquela. E a gente voltou na loja para confirmar os móveis por umas 3 vezes, e na 3ª vez eu voltei, peguei a minha geladeira da forma que eu sonhei, aquela geladeira chique, bonita, do jeito que eu fechava os meus olhos e imaginava, sem pagar nem R$100 de diferença. Peguei pelo mesmo valor. Então, eu vejo assim, que Deus foi nos surpreendendo. Deus não aceitou que minha casa fosse de qualquer forma. Foi de acordo com o que nós profetizamos nos cultos, foi tudo certinho, e não para por aí. Está tudo quitado. Minha casa está terminada e quitada, assim, a reforma toda quitada.